importante para o leitor da Bíblia. Se você parar para pensar sobre isso, verá que o cristianismo tem um grande privilégio, o privilégio de ter esse espaço geográfico que permite verificar muito do que é afirmado na Bíblia. Nessa série, perceberemos como a geografia, a história, a cultura do antigo Israel enriquecem a nossa leitura ainda hoje. Nosso segmento, Terra de Deus, talvez o conduza a um engano, e nós não queremos fazer isso. O engano de concluir que somente o Antigo Oriente pertence a Deus. Isso não é verdade. Pois bem, a Bíblia faz declarações bem mais ousadas do que isso. Um dos salmos bíblicos, o Salmo 24, declara de forma arrojada: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Essa declaração de senhorio é um dos pilares da fé judaico-cristã. A existência de um Deus que criou e sustenta todas as coisas, os céus, a terra e tudo que neles há, o macro e o microcosmos. Aliás, a primeira declaração de senhorio na Bíblia é exatamente essa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse mesmo Deus foi quem disse no primeiro dia: haja luz, e houve luz. E ele escolheu essa pequena faixa do planeta para se dar a conhecer. Portanto, procurar conhecer o Deus que se revelou no Antigo Oriente significará também encontrar o Deus que é o Deus de toda a terra. Por essa razão é que a nossa viagem começa exatamente nesse lugar. Ainda que hoje entendamos que a Terra é o planeta Terra, os autores bíblicos não enxergavam o mundo como os astrônomos o definem atualmente. É possível que eles não tivessem ideia de que o planeta no qual nós vivemos fosse uma esfera e que circulasse em torno do Sol. Mas até hoje, por causa do fenômeno do Sol aparecer e desaparecer, nós falamos que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Certamente, uma coisa os autores bíblicos entenderam com clareza: Deus criou todas as coisas. É por isso que o primeiro verso da Bíblia usa a figura de linguagem, os céus e a terra, para falar da criação do todo. Afinal, no hebraico bíblico, língua original na qual foi escrito o Antigo Testamento, não existe a palavra universo. Para o homem daquele tempo, a terra era o lugar da sua habitação. Uma terra composta por mares, rios, florestas, montanhas, tudo o que compunha essa paisagem que aqui nós podemos perceber. Para o homem comum dos tempos bíblicos, os limites dessa terra, os limites dessa geografia, eram lugares que eles consideravam muito distantes. Ao sul, eles tinham o distante Egito. Aqui, nessa região, mais acima do nosso mapa, que nem sequer aqui aparece, tinha os grandes rios, o Eufrates, o Tigre, a chamada Mesopotâmia. Os vizinhos da nação de Israel, em diferentes épocas da história bíblica, foram além desses egípcios e aqui depois os babilônios mais tarde, foram os amonitas, os moabitas, os filisteus, os cananeus e outros pequenos povos que são mencionados na Bíblia. Nessa faixa estreita de terra, que veio a ser conhecida como Israel, é que Deus escolheu expressar quase toda a sua revelação para o mundo. Eu convido você a olhar para a terra de Deus como se você pudesse ver um mapa pendurado à medida em que você lê a história da Bíblia e entende a sua geografia. Deus continua, através da Bíblia, a nos mostrar esse mapa diante dos nossos olhos, o mapa do Antigo Oriente, para que nós possamos então perceber através das coisas que aqui existem e também através da ciência, da arqueologia, das escavações, coisas que corroboram o registro da Escritura. Deus revelou-se então nesse lugar que nós podemos conhecer, uma geografia palpável, um ambiente verificável. Isso é importante
porque não há outra história em qualquer cultura que registre de tal maneira o testemunho da revelação de Deus a um povo como nós a conhecemos aqui na Bíblia. Logo, nós não vamos aqui apenas estudar geografia, mas nós vamos entender a dimensão teológica das características geográficas, sociais, culturais da Terra, pois a Escritura abundantemente lança mão das ricas figuras daquele espaço. Perceba no mapa contemporâneo de Israel, que agora entra aí na sua tela, que os vizinhos daquela nação de Israel hoje são a Síria, a Jordânia, a Arábia Saudita, o Egito. Como Deus afirmou através do profeta Ezequiel, ele colocou Jerusalém no meio das nações e as terras agora estão ao redor dessa cidade e dessa terra que é a terra de Deus. Estas são praticamente as mesmas nações fronteiriças a Israel nos diversos períodos da sua história. A Síria, por exemplo, já foi uma das potências que dominou toda aquela região e o mundo conhecido. É interessante, por exemplo, observar que no livro de Gênesis, que é bem antigo, e a história de Abraão, que é muito antiga, falando do seu servo Eliezer, que era um damasceno, ou seja, um homem que nasceu na cidade de Damasco, na região que naquele tempo era conhecido como Harã. Damasco, a mesma Damasco, é hoje a capital do moderno estado da Síria. Observe também no mapa, agora na sua tela, que ao leste de Israel encontramos a Jordânia, cuja capital é a cidade de Amã, um nome remanescente de um povo bíblico muito conhecido, os Amonitas, descendentes de Ló, citado tantas vezes nos textos da Escritura. Ao sudeste de Israel, nós vamos encontrar a região da Arábia Saudita, lugar de onde veio Ruth, uma moabita, mulher que entrou para a história do povo de Deus e que tem lugar na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem ao sul, aí no seu mapa, você agora vê o Egito. O Egito é mencionado centenas de vezes por toda a história, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Por isso, ao ler a Escritura, quanto mais conhecemos sobre a história e geografia das terras bíblicas, melhor compreensão teremos do próprio texto. Estudar estes entrelaçamentos geográficos e topográficos não é um mero exercício acadêmico, mas é um aprofundamento no conhecimento da revelação de Deus. Vamos dar uma olhadinha nisso um pouco mais de perto. Observe novamente o mapa no seu vídeo. A cor laranja é a área geral de ocupação do território de Canaã pelas tribos de Israel depois dos 40 anos de caminhada pelo deserto, depois de terem saído do cativeiro no Egito, sendo liderados por Moisés. Veja que pode-se ver aí os territórios dos filisteus, dos amonitas, dos moabitas e bem ao norte até mesmo o território dos amorreus. Neste outro gráfico que agora você vê, observamos como ficou o território de Israel durante o período da monarquia unificada, sob o reinado de Davi e depois do seu filho Salomão. A história registra que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido e depois desse período, os dois reinos, Israel e Judá, passaram por diferentes épocas de prosperidade ou de decadência. No final, a desobediência e a infidelidade aos ensinos de Deus culminaram na destruição do Reino do Norte, em primeiro lugar, de Israel, pelos exércitos da Assíria. E mais tarde, culminou com o cativeiro do Reino do Sul, chamado de Judá, que foi levado por um período de cerca de 70 anos para a Babilônia. Depois desse período, Israel nunca mais foi uma nação completamente livre, exceto por um breve tempo entre 135 a.C. até 63 a.C. O que aconteceu é que na volta do cativeiro babilônico,
Aquele povo passou pelo domínio dos assírios, dos persas, dos gregos, dos seleucidas e, finalmente, chegando próximo do tempo do Novo Testamento, o domínio dos romanos. Já na era cristã, no ano 70, Jerusalém e o templo foram destruídos. E, um pouco mais tarde, em 135 depois de Cristo, a última revolta dos judeus, conhecida como Revolta de Bar Kokhba, o restante do povo judeu foi ou escravizado ou expulso da terra. Naquela época, o imperador romano Adriano resolveu renomear o território como província Ciro-Palestina. No próximo bloco, vamos ver alguns aspectos do nascimento do atual Estado de Israel e também algumas características físicas importantes daquela nação. Estamos de volta com o programa Escritura em Foco, segmento Terra de Deus. No bloco anterior afirmamos que depois do ano 135 da era cristã, Israel deixou de existir como nação e os israelitas se espalharam pelo mundo. Como então, fica a pergunta, se encaixa nesse quadro o Estado de Israel que conhecemos hoje? Ora, o Estado de Israel ele foi fundado em 1948 a partir de uma decisão das Nações Unidas tomada no ano anterior, presidida aquela sessão da ONU por Oswaldo Aranha. Aqui no nosso mapa, então, encontramos essa foto do satélite do atual Estado de Israel. No Israel moderno, nós temos fronteiras que delimitam o seu espaço de forma muito natural. De norte até o sul, desde aqui da região das alturas do Golã, até a região do Mar Vermelho, a cidade de Eilat, nós temos uma extensão de cerca de 500 quilômetros. A largura do Estado de Israel, quase sempre, em quase todos os lugares, à exceção das partes bem mais ao sul, ela é de menos de 100 quilômetros. Um outro detalhe importante é a faixa de Gaza em Israel. Ora, tantos conflitos aconteceram ali. Essa faixa, que hoje fica mais ou menos aqui nessa região, é a antiga Filístia. E esse nome, Filístia, vem da palavra Peleshet, que foi então agora traduzida como a Palestina. Se o que nos movesse fosse apenas curiosidade, a terra de Israel já seria intrigante o bastante pelos seus imensos contrastes. No livro de Ezequiel, por exemplo, Deus declara: levantei a minha mão para achar uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Outras vezes, ela é chamada de boa terra, terra formosa, terra gloriosa, terra deleitosa, terra aprazível, terra desejável e excelente herança dos exércitos das nações. Mas o que é que marca essa terra com tantas características? Todos os atributos mediante os quais as Escrituras falam dessa terra devem-se aos acidentes geográficos que marcam a região e as suas fronteiras. Mais do que isso, a topografia, juntamente com o texto bíblico, formam um contexto geográfico e literário. Não é apenas a topografia e a geografia, mas a dependência do Deus da terra. Olha aí na sua tela o texto de Deuteronômio no capítulo 11. Diz assim: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus
beberás as águas. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Olhando do oeste para o leste, do grande mar para o continente, essa terra de Deus pode ser dividida em 3 grandes faixas, começando pela região costeira. A planície costeira é uma região fértil e abundante em chuvas. Ela inclui a planície da Filistéia e a planície do Saron, de onde vem a famosa Rosa de Saron, mencionada no livro dos Cânticos. A região foi palco de muitos eventos narrados na Bíblia. Hoje encontramos ali importantes sítios arqueológicos na região, como Asquelon, cidade portuária dos filisteus no norte da região de Gaza. Essa área ela é mencionada em documentos egípcios que datam do século 20 a.C. Estão ali nas paredes do templo de Karnak, no sul do Egito. Ali, em hieroglifos, está narrada a vitória de Ramsés II sobre uma revolta acontecida em Asquelon, cerca de 1280 a.C. O próprio livro de Juízes, capítulo 14, registra sobre as atividades de Sansão junto àquele povo. Outro lugar importante na planície costeira é a cidade de Cesareia, que serviu como capital da província romana por vários séculos. Ali viveram as autoridades de Roma na época de Jesus e Paulo. No livro de Atos dos Apóstolos, descobrimos que o centurião Cornélio morava nessa cidade. Foi ali que o apóstolo Pedro lhe apresentou o Evangelho. Também em Cesareia, Paulo esteve preso por 2 anos em prisão domiciliar, conforme Atos capítulo 18. No próximo bloco, vamos explorar as faixas central e leste da terra, o Vale do Jordão. Voltamos já. Voltamos com o programa Escritura em Foco, segmento Terra de Deus, em seu último bloco. Na faixa central da Terra, temos uma cadeia de montanhas que percorre Israel do sul ao norte, incluindo o deserto da Judéia, os montes de Samaria, chegando até a Galiléia. Essa foto mostra o deserto da Judéia. A visão nos dá uma boa noção de como era difícil transpor o sentido norte e sul de Israel, tomando as montanhas como caminho. Nesse percurso, há muitos vales perigosos, o terreno é bastante pedregoso. Foi nessa região, conforme a narrativa de Mateus, que João Batista apareceu pregando a mensagem de arrependimento e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Perceba que nesses caminhos, tirar as pedras e aplainar a terra era uma atividade importante para que um dignatário, no caso o Senhor Jesus, pudesse passar. É daí que vem o sentido de aplainar, endireitar as veredas, os caminhos. Acredita-se que seja esta a mesma região mencionada por Mateus por ocasião da tentação de Jesus, conforme Mateus 4. Quando Satanás diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Observe bem na foto a coloração das pedras, como elas lembram um pão tostado. Imagine a força dessa sugestão para quem estava faminto depois de um jejum de 40 dias.
Em meio aos montes desse deserto, encontra-se o caminho entre Jerusalém e Jericó, a estrada pela qual o Senhor Jesus e seus discípulos comumente cruzavam rumo às grandes festas e ao templo. Também, entre essas montanhas, vê-se a cidade de Davi, Jerusalém, o centro no qual Deus manifestou a sua revelação e presença de modo mais inequívoco, primeiro com o estabelecimento do tabernáculo trazido por Davi e depois com o templo construído por Salomão, seu filho. Sobre Jerusalém e o templo, aliás, teremos um capítulo especial. Mais ao norte, ainda na mesma cadeia de montanhas, encontramos a região de Samaria e importantes cidades da narrativa bíblica, como Betel, Ai e Gibeão. Pelas fotos pode-se observar como o terreno, além de acidentado, demanda muito trabalho para que haja plantio. Ao mesmo tempo, essas pedras que eram retiradas do meio da terra serviam para construir muradas de demarcação, contenção de águas e torres de vigia para agricultores e pastores. Foi entre os montes de Ebal e Gerizim, depois que Josué conquistou Jericó e Ai, que as tribos de Israel foram convocadas por ele para ouvir as bênçãos e maldições, conforme as instruções de Moisés em Deuteronômio, no capítulo 27. Também foi à sombra do monte Gerizim que o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana em Sicar, declarando que ele era o Messias esperado, conforme João, capítulo 4. A faixa mais ao leste da terra é o Vale do Jordão, uma fissura geológica que faz com que a região possua uma característica muito peculiar. Essa fissura começa na região do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, conforme Lucas, e vai até o Mar Vermelho, passando pelo Mar Morto. No extremo norte, antes mesmo do início do Vale do Jordão, está o Monte Hermon, com seus picos nevados e com uma altura que chega a quase 3.000 metros. Mais abaixo, encontramos o Lago de Genezaré, conhecido nos tempos bíblicos como o Mar da Galileia, formado pelas águas que descem da região do Monte Hermon. Esse lago, que mede cerca de 12 quilômetros de largura na sua parte mais larga e 22 de extensão, está já a 200 metros abaixo do nível do mar. Da parte sul da Síria provém a principal nascente do Rio Jordão. Seu nome indica o que ocorre. Ele é o rio que desce. De sua nascente, praticamente ao nível do mar, perfaz um percurso descendente de cerca de 100 quilômetros e quando aí já está a 200 metros abaixo do nível do mar, no Mar da Galileia. Em seguida, o rio sai ali do Mar da Galileia e continua percorrendo mais 225 quilômetros de descida sinuosa até chegar ao seu destino final, o Mar Morto, que está a 420 metros abaixo do nível do mar. Essas águas param no Mar Morto e ali ficam confinadas. A salinidade do Mar Morto é tão alta que suas águas são impróprias para qualquer tipo de vida e para qualquer tipo de irrigação. E por falar em água, a região que envolve Síria, Líbano, Jordânia, Palestina, Arábia e Israel já padeceu em muitos conflitos hidropolíticos, a guerra por água. As águas do Rio Jordão são vitais para todos os povos daquela região. A partir do Mar da Galileia, sua salinidade começa a aumentar. Isso significa que, quanto antes se conseguir um dique ou um bom desvio d'água, melhor para o plantio e para a irrigação. Para que se tenha uma ideia mais clara, o atual Estado de Israel só conseguiu implantar uma malha hídrica em todo o Estado por volta de 1964, através das águas obtidas no norte do Mar da Galileia. Controle de suprimento de águas sempre esteve presente naqueles conflitos. Mas havia outro modo de obter água e suprimento no Israel antigo, em uma época em que sequer se sonhava com uma malha hídrica percorrendo o país. Quero chamar a sua atenção para o Salmo 126. Ali nesse salmo,
vemos o salmista clamando: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Veja como é bela essa figura de linguagem usada aqui pelo salmista. Ele sabia que, ainda que houvesse planejamento humano, Deus é quem está no comando do tempo. É a Ele que deveria clamar. Ele conhecia a região e sabia que Deus poderia transformar aquela terra seca e árida em um manancial verdejante. Da mesma forma, o salmista entende que Deus pode transformar uma situação de desespero numa situação de esperança. Aí, no deserto do Neguebe, o índice pluviométrico é extremamente baixo, quase nunca chove, mas um fenômeno acontece. Do outro lado das montanhas, nós temos bastante chuva, áreas abundantemente férteis. Essas chuvas enchem o lençol freático que encontra-se em desnível com a região do Neguebe, 400 metros abaixo do nível do Grande Mar ou do Mar Mediterrâneo. O que acontece é que os rios subterrâneos, na época de chuva, aqui nessa região, eles se enchem. E aqui, na região do deserto, acabam se tornando rios abertos. A questão é que quem está no deserto não tem qualquer evidência física de que esses rios vão aflorar. Não há fontes d'água, não há nuvens no céu, só encontramos ali o sol escaldante e a paisagem do Mar Morto. Quando o fluxo d'água vem, aparece de maneira imprevisível, repentina, inesperável, incontrolável. Assim, o salmista anseia pela ação de Deus, mesmo quando não há evidência ao nosso redor. O salmista sabe que Deus pode agir de maneira espetacular, trazendo o júbilo no lugar das lágrimas, trazendo a colheita para aquele que planta a esperança, que planta a confiança no Deus verdadeiro, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem que vivia no deserto, o nômade que ali criava a sua família, tinha a esperança de colher no meio da sequidão. O cristão vive dessa maneira, cheio de esperança, mesmo quando não há à sua volta qualquer evidência clara da ação de Deus. O cristão nunca desiste de plantar com lágrimas, na convicção de que voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este foi o programa Escritura em Foco, a Terra de Deus. Se você tiver dúvidas ou sugestões, escreva para o e-mail que está na sua tela, escrituraemfoco@mackenzie.br. Nos vemos numa próxima oportunidade e que Deus o abençoe.